Vamos então começar o nosso quadro Tocando a Vida. Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Boa tarde, doutora. Então vamos lá falar de educação familiar. Aliás, hoje algo que deve ser muito bem discutido pelas nossas famílias, não é verdade? Esse é um dos grandes problemas. Com certeza, Rocha. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse é um tema assim, importantíssimo, porque se a gente for perceber, todos os pais, eu diria sem exceção, a não ser que haja um problema muito sério e aí já foge a uma regra, mas todos os pais querem que os seus filhos sejam competentes, criativos, felizes, né? Não existe um pai, uma mãe que pense diferente disso. A expectativa dos pais é que olha para os seus filhos e o desejo do coração deles é esse, mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes os pais olham para os filhos e com uma tristeza e uma decepção muito grande, eles constatam que de fato o filho não está apresentando aquela competência que ele sonhou, o filho não está feliz, ele não está bem, os pais percebem que o filho não está bem emocionalmente, assim, que é até um pouco retraído, uma criança ou um jovem, um adolescente que não se expressa de uma forma eficaz ou sonhada, né? E aí a gente começa a perceber que quando acontece esse tipo de, vamos dizer, anomalia, para usar um termo muito forte, mas esse tipo de desajuste criativo dentro da família, a gente percebe que há alguns traços, Rocha, que se apresentam como um padrão, né, nessas famílias, nessa cultura familiar onde a coisa não está caminhando tão bem. Se você for perceber, se você olhar mais de perto, você vai notar alguns padrões. Por exemplo, esse tipo de família onde existe uma dificuldade maior, os filhos têm uma dificuldade maior, os indivíduos eles não se expressam de uma forma eficaz. A cultura da família, ela tem um traço, por exemplo, da acusação verbal, né? A forma de se relacionar na família é na base da acusação. Existe muito a estratégia da humilhação para corrigir, ela é muito presente, né? Por exemplo, a criança faz uma coisa errada, né? E aí já solta logo você é muito burro, né? Você é lerdo, ele é um preguiçoso. Então, esse verbo ser, né? Ele tem uma força muito grande. E os pais têm que entender que os filhos são responsabilidade deles, né? Estão sobre a tutela desses pais. E são indivíduos em formação. Esses filhos, eles estão em processo, eles não estão prontos. Então, você não pode dizer, você é preguiçoso, né? O que acontece é que há uma confusão entre a conduta e o produto final. Por exemplo, num determinado momento, a criança ou o jovem se negou a fazer determinada coisa. Isso não significa que ele é um irresponsável quanto mais, aquele obstinado. Então, os pais têm que entender que eles têm uma autoridade sobre esse filho, e essa tutela, a criança, o jovem, o adolescente, ele está ali olhando para aquele pai, e de certa forma, o pai e a mãe, eles não são só provedores materiais, eles também são provedores afetivos. O pai e a mãe dizem o filho
o caminho que ele vai seguir lá na frente. Por exemplo, é como se ele fizesse uma projeção para o futuro do que o filho vai ser. O filho escuta as palavras do pai e olha para o futuro e se vê lá. Quer dizer, esse homem, essa mulher são os meus pais, eles são as pessoas mais importantes para mim. São meus provedores. Isso é uma coisa meio espiritual também. A relação pais e filho é uma relação muito delicada. É uma relação muito preciosa, muito importante, que tem que ser tratada com todo o rigor e seriedade que merece. Então, na hora da raiva, né, que o pai ou a mãe chega e diz: esse filho não presta para nada, isso é um peso muito grande. Porque ele está confundindo uma conduta com um estado final. Quer dizer, com você né? Então, na verdade, esse tipo de família que tem esses indivíduos nesse sentido, eles têm essa marca. A acusação verbal é um traço marcante, né? Que deveria, o correto, tem que haver a verbalização do apreço. O que é isso, verbalização do apreço? Né? A conduta, ela não pode ser superior ao amor, o valor que a pessoa tem. Por exemplo, o que a criança faz, o que o adolescente faz, não está condicionado, está associado a um erro, por exemplo. A criança, o adolescente faz uma coisa errada. Foi um problema, uma conduta errada foi um problema de uma decisão errada que ele tomou. É um problema de uma decisão errada. E não ele é mau, ele é ruim. E não um problema de valor pessoal. Quer dizer, quando o filho toma uma atitude equivocada, ele tomou uma decisão errada naquele momento. E é importante que o pai e a mãe tenham essa consciência. Foi uma decisão errada. Olha, você tomou uma decisão errada, né? Isso não está vinculado ao valor dele como pessoa. Percebe a diferença? Né? O valor dele, ele é uma pessoa importante, de valor. É necessário, é fundamental que os pais passem esse apreço, né? Olha, eu amo você, você é importante, não pelo que você faz, não pelas decisões certas ou erradas que você toma. Eu amo você porque eu amo você. Assim, o Carlos Drummond tem até um poema muito legal sobre isso. Acho que é o Carlos Drummond, acho que sim. Que diz: eu te amo porque te amo. Não porque você é linda, ou porque você sempre faz as coisas sempre certas, ou porque você é super inteligente, ou porque você... Não, eu te amo porque te amo. Essa deve ser a linguagem dos pais em relação aos filhos. Eu amo você porque eu te amo porque te amo, não porque você tira nota boa na escola. Claro, isso é maravilhoso e me alegra, mas o meu amor por você não está condicionado ao que você faz. Eu te amo porque você faz parte dessa família. Eu te amo porque Deus quis que você nascesse nesse lar, ou que você chegasse a nós, no caso dos filhos de coração, chegasse até nós. Eu te amo porque te amo. Porque é bom conviver com você. Mas, infelizmente, principalmente nesses dias, né, que a gente vive, nos dias atuais, a conduta, os resultados, eles são mais importantes do que o valor pessoal. Então os pais, eles incorrem muitas vezes nesse erro. Esses traços desses filhos mais, que você percebe essa tristeza dos pais. Nossa, meu filho, minha filha, eu noto que eles são inseguros, eu noto que eles são até incompetentes para lidar com as questões rotineiras na escola lá fora. Esse suporte emocional, ele tem que ser dado onde? Em casa. E uma cilada, uma isca, uma cilada muito grande, é essa questão da acusação, né? Uma família
tem famílias que a cultura da família, ela é minada por uma certa hostilidade. O modo como a família se relaciona é de uma hostilidade, assim, lamentável, que entristece mesmo. O ambiente fica intoxicado por aquela motivação de censura, repreensão, crítica, né? As relações, elas se dão nessa base, sempre da censura, da repreensão, da crítica. Não existe aquela coisa amistosa, né? Não se cultiva, o ambiente familiar tá pobre. Às vezes são mansões com bois, churrascos e carnes de todo tipo na mesa, mas o ambiente é intoxicado, né? O ambiente é tóxico, a forma como as pessoas se relacionam é muito hostil. E isso vai gerando um senso de valor para a criança, para o adolescente, um senso de valor muito baixo, né? Porque aquela censura é como se tivesse sempre aquele dedo acusador na cabeça da criança, do jovem. Você não presta, ó. Você é um incompetente. Você é burro. Ou seja, se de um lado as acusações verbais, né, aquela coisa da verbalização hostil, do outro lado também há essa questão da preocupação com a conduta, né? Que essa preocupação com a conduta se contrapondo ao próprio valor da pessoa. Como eu disse, só para reforçar, uma conduta errada, pais, é fruto de decisões erradas, de uma decisão errada que foi tomada, e não do valor da pessoa, do filho. Então, se o filho toma aquela decisão, diz: olha, meu filho, você tomou uma decisão errada. Você errou aqui quando você decidiu por isso. É diferente de você dizer: você é um burro. Percebe o valor? É diferente de você dizer, de eu dizer: ó, você tomou essa decisão aqui errada, foi uma decisão equivocada. Da próxima vez, a decisão, você tem inteligência para decidir melhor. Ou seja, os pais têm que ter essa noção que eles são capacitadores dos filhos. É diferente a relação que um filho tem com uma pessoa na rua, um adulto qualquer, um professor. A relação pais e filho é uma relação muito, que eu digo, preciosa, que tem que ser tratada com essa seriedade, esse cuidado, esse zelo que é necessário, mas que a impaciência hoje e a pressa pelos resultados, né, tá deixando as famílias estressadas, extremamente estressadas. Então é importante a gente entender essa situação de uma forma mais clara, né? Muito bem, eu estou entendendo completamente que a gente normalmente, e claro, o assunto aqui é familiar, mas normalmente a gente julga um ato como se fosse o todo. Talvez o erro seja esse, não é verdade? Ao invés de se corrigir o ato, vamos atingir o todo. Isso é, na verdade, em vez de ser autoestima, termina sendo o contrário, não é verdade? Principalmente quando vem dos pais. Eu tenho falado aqui, eu tenho várias vezes tocado no assunto família, porque se nós temos famílias organizadas, certamente nós vamos ter também uma sociedade organizada. Não é o que estamos vendo. Infelizmente não é o que estamos vendo. Ninguém tem mais tempo para dialogar, e quando há um diálogo, na verdade não pode nem dizer um diálogo, mas acusações. É outro jogar o dedo na cara. E outro detalhe interessante é em relação ao passado, porque muitas vezes, para falar de um ato do momento, a pessoa faz um balanço de tudo que a pessoa já errou na vida. Isso é negativo também, não é? Bastante, bastante. Porque, Rocha, legal isso, é que quando o adolescente ele cometeu aquele erro ali, naquele momento,
Então o pai, né, ou a mãe vai naquele momento da raiva, né, de dizer, você errou e tal, olha, antes lá, o ano passado você fez isso, há 3 anos atrás você fez, quer dizer, e aí, nesse momento, ela não está mais na decisão, na escolha errada, naquele ato pontual, né, então, com essa atitude de trazer o passado para fora, o que ela está fazendo? Quando ela está trazendo esse passado, ela está consolidando esse procedimento errado. Ela está dizendo para o filho, ela está provando por A mais B, olha, o passado me lembra e eu trago a sua memória agora, junto com esse ato que você cometeu no presente, que você é incompetente, que você é irresponsável. Então, com isso, ela vai consolidar na mente desse jovem, desse adolescente, que ele não presta para nada e que ele não tem jeito. Porque a experiência anterior mostra, e ela está provando, que é isso mesmo, que ele não presta para nada, que ele não serve para nada, que ele é um problema para a família. Quando o ato, ele tem que ser tratado pontualmente, né, como você bem colocou. Esse ato aqui, olha, esse momento aqui, você tomou essa decisão errada. E isso não tem nada a ver com o teu valor pessoal. A gente só deve, Rocha, trazer do passado, principalmente no que diz respeito à educação de filhos, a gente só deve trazer do passado aquilo que vai fortalecer e edificar. Aquilo que vai derrubar, é melhor a gente deixar lá mesmo. Porque nesse momento, agora, no presente, o pai e a mãe estão tendo uma possibilidade de... O futuro ainda não aconteceu. Então ele está tendo uma possibilidade de restauração daquela situação. Olha, meu filho, você tomou essa decisão errada. Mas porque o papel dos pais é capacitar os filhos. Qual é o papel dos... O papel dos pais, Rocha, tá se perdendo, né? Os pais não querem mais. Isso é geral. Não é uma coisa só de nível econômico. Os pais, eles não querem mais se deter, não querem, não estão usando, exercendo o papel para o qual Deus e a sociedade espera deles. Qual é o papel dos pais? É capacitar os filhos. Agora, doutora, aí vem um outro detalhe. É que para capacitar, a gente precisa ser capacitado. É verdade. Dizem que ninguém dá aquilo que não tem. Existem cursos, por exemplo, para o médico, para um radialista, para um advogado, para professor, mas não existe curso para ser pai ou mãe. Isso poderia até ser tema de um outro programa, não é verdade? As pessoas que estão aí pensando em construir uma família, que às vezes pensam muito no amor, como amo, como é lindo e tal. Mas e o que virá desse amor? Que são os filhos. E até os problemas que vão surgir futuramente, né? Eu estou preparado para isso? Parece que são dos grandes problemas da humanidade. Na verdade, não tem parado para pensar sobre isso. Pensa muito no agora, vamos nos unir porque a gente se ama e tal, e essa coisa toda. Eu acho você lindo e você enfim, essa coisa toda de apaixonado, né? Quando na verdade está esquecendo que está construindo um segmento importantíssimo da sociedade, que é justamente a família. Parece que o problema começa por aí, não haver essa preparação. E quando não se tem a preparação, fica difícil preparar alguém. Na verdade, um pouco de boa vontade, né? Um pouco de boa vontade ajuda, na medida em que a pessoa reconhece, poxa, eu preciso melhorar. Então existem formas, né, Rocha? Existem formas, a pessoa se tem muitos problemas, se é uma pessoa impaciente, se a família está num nível de hostilidade muito grande. Existem formas de a pessoa procurar ajuda, né? Procurar uma terapia, um bom profissional que faça uma terapia familiar, ou para o próprio jovem, ou para os pais, né? Existem livros
livros excelentes, né? Como tem um livro do Januski, Como Amar uma Criança. Então existe uma literatura aí disponível. Existem terapias, profissionais habilitados, né? Na verdade, e existem cursos gratuitos também, que até acho que os governos deveriam se preocupar mais com essa questão, né? Os técnicos ali que trabalham, de estarem dando esse suporte nas comunidades, de estar orientando, né? Como, e com certeza essa violência social, ela com certeza ela vai se debelando, ela vai sendo aplacada, porque está existindo ali na base, no núcleo, né, que é a família, uma convulsão. A família está em convulsão e muito por conta dessas formas equivocadas de abordar. Então eu acho que esse é como melhorar isso. Esse momento agora nosso é uma tentativa. É uma alternativa, né? Então a gente já aprende duas coisas aqui, né? Você que está me ouvindo ali na sua família, ausculta a tua família, ouve no íntimo. Como é que vocês se falam? O ambiente na sua casa é de que tipo? É hostil? Como você se relaciona com seu filho na base da acusação? Então aí, se a pessoa começa já, a gente está abrindo aqui essa alternativa, né, de esse processo educacional psicológico, uma reeducação. Então, para o ouvinte, preste atenção. Vocês a forma como vocês se relacionam é uma forma hostil? A verbalização é na base da humilhação? Quando o filho erra, ele é humilhado ou ele é corrigido? Você está educando ou você está deformando? Quando você educa, você está construindo a pessoa. Quando você humilha, você está destruindo uma possibilidade, né? Então, a acusação verbal, preste atenção. Ao invés de acusação verbal, começa a parar de acusar e de humilhar e de dizer você não presta, você não vale nada ou isso ou aquilo, e a demonstrar apreço. Olha, eu amo você, eu amo você, amo você porque você faz parte dessa família. Demonstrar o que você sente de fato. Como eu disse no início do programa, todos os pais querem que os filhos sejam competentes, felizes e criativos. Então demonstra isso. O que eu penso de você, o que eu vejo você lá na frente assim. E não cair nessa cilada que você colocou de trazer, na hora da raiva, todo um passado, né, que comprovam que aquele ato errado que ele cometeu é definitivo. Porque, se você for perceber, é mais ou menos ela traz, ou o pai ou a mãe traz provas para dizer, tá vendo quem você é? Você fez isso ano passado, fez isso tal. Você é assim. E aí aquela criança, aquele jovem, olha para aquela autoridade e diz, poxa, se ele está dizendo que eu sou assim, então eu sou mesmo. Porque você tem que entender que você é uma autoridade, que você é o provedor afetivo, você é o primeiro provedor intelectual, né? Você não é só o provedor material. O emocional dos teus filhos são tua responsabilidade. Então, a outra forma é não confundir conduta inadequada com valor pessoal. A conduta inadequada tem a ver com decisões erradas. Meu filho, essa conduta inadequada que você tomou é porque você tomou essa decisão errada. Foi uma escolha errada que você fez. E não que você não presta. No exemplo que você deu, quando o pai ou a mãe traz o passado, ela está me dizendo assim, essa conduta errada que você fez, esse procedimento errado, mostra que você não vale nada. Porque todas as vezes você sempre agiu assim. Então veja que o quanto é importante, né, esse modo de lidar. Então, se acusações verbais
preocupação com a conduta, né? O amor, e aí entra uma coisa que é super comum, Rocha. O amor é dado na medida que o filho tem uma conduta correta, na perspectiva do pai. Por exemplo, tem 2 filhos. Um é estudioso, tira nota boa, toma banho na hora certa, faz tudo direitinho. O outro não está estudando. Veja que eu disse, não está estudando. Eu não disse, não estuda. Não é um preguiçoso. Eu disse, não está estudando. Ou seja, por enquanto, esse cuidado que a gente tem que ter com as palavras, para a gente não estar consolidando nas mentes jovens e imaturas, imprimindo marcas muito difíceis de serem retiradas. Verdade. E esse comportamento dos pais, às vezes, termina gerando um clima hostil entre os dois, porque joga um contra o outro. Exato. Ele é o bonzinho, não é verdade? Tudo pra ele, porque ele é o bonzinho. Tudo pra vocês é pra ele, que ele é o bonzinho, ele é o queridinho da mamãe, ela é a queridinha do papai. E aí começa, você vê, aí começa uma guerra dentro da família. E não raro, o bonzinho aplica. Claro, chantagens, não inclusive. Raro. Agora você vê, mesmo esse que está tendo o procedimento certo e o que está tendo o procedimento errado, os dois estão vazios, estão carentes. Os dois filhos, eles estão carentes, sofridos. Por quê? Porque eles sabem, aquele bonzinho, vamos dizer que o preferido, né? Porque o pai e a mãe demonstram apreço. Olha, eu amo você, minha filha, você é maravilhosa, eu lhe amo tanto, tanto, tanto. Mas ama por quê? Porque ela faz o que a mãe quer. Porque ela não dá trabalho. E o outro, alguns pais chegam ao cúmulo de dizer, eu odeio você. Alguns pais chegam ao cúmulo de dizer, eu odeio você. Odeio por quê? Porque você não me obedece. Odeio porque você faz as coisas erradas. E eu quero dizer para os ouvintes que essa é a pior coisa que você pode fazer com um filho. Se você quiser destruí-lo, pode continuar nessa linha. Porque o amor e o apreço, ele tem que ser demonstrado independente do que a criança... Isso começa de criança, ouvinte. Independente do que a criança faz. Quer dizer, se a criança desobedece ali, quando você vai corrigir, o teu amor por ela jamais pode estar em questão. Jamais. Porque quando na família fica claro, os filhos vão crescendo nessa cultura, e fica claro na família que eu só vou receber o amor do meu pai se eu for boazinha, você está criando uma pessoa vazia, carente, insegura interiormente. Por mais que ela tenha aquela aparência de bem resolvida, por mais que ela tenha aquela aparência de uma pessoa bem focada, lá longe você vai notar, e eu não quero que isso aconteça, porque você pode evitar agora isso. Você vai notar que ela é uma pessoa infeliz interiormente, insegura, imatura, que isso pode gerar uma série de outras coisas. Por exemplo, mulheres que se submetem a todo tipo de atrocidade que os maridos cometem, porque você tem que ser boazinha, né? E meninas que estão fragilizadas, né? Isso me lembra bem uma situação uma vez que ocorreu no Rio de Janeiro, de uns jovens de classe média alta que iam passando e pegaram tinha uma moça, que trabalhava em casa, era uma doméstica, ela estava no ponto de ônibus e eles passaram, era 5 horas da manhã, e eles acharam que era prostituta, olha, e por isso eles se acharam no direito de querer bater na moça. E aí pegaram a moça e começaram a espancar. Uma prostituta mais lá
ligada, né, nos perigos, ela se escondeu. E aquela menina, ela ficou lá. E depois, isso me impressionou muito na televisão, porque a repórter entrevistando a prostituta, e ela dizia, olha, a moça foi espancada pelos rapazes, muito. E a prostituta disse, uma das coisas que mais me impressionou foi justamente o fato dela ficar ali tão quietinha, assim, eles batendo, e ela não se movia. Ela não se movia. Cabeça baixa, ela não se movia. Aqueles rapazes, uma horda de bandidos, ela nem para correr, né, nem para gritar, nem para dizer, ei, eu sou uma trabalhadora, fazer qualquer coisa, né, nada. Ela ficou lá apanhando assim, de cabeça baixa. Quer dizer, uma pessoa totalmente despotencializada, né, sem força até para se defender. Então é preciso ter um certo cuidado com essa coisa né, dos pais pressionarem tanto os filhos, né, para ter aquele comportamento impecável. As crianças cometem erros, as crianças estão aprendendo, elas estão em processo. A criança tem que ter iniciativas e ela aprende com os erros, né? A gente não nasce perfeito. O que é a perfeição? A perfeição é o amor. A perfeição não é condutas impecáveis, porque ninguém consegue. Nenhum ser humano é perfeito. Perfeito só Deus, mas o vínculo da perfeição é o amor. Então, se os pais estabelecem esse vínculo do amor nas famílias, muita coisa pode ser evitada. E até tornar esses filhos ousados, né? Porque uma certa agressividade, ela é necessária. É necessária uma certa agressividade para que as pessoas consigam vencer nesse mundo, né? Tô falando, isso é diferente de violência, né, Rocha? Mas é por aí, né? A gente quer deixar aqui hoje, no próximo programa a gente continua, porque são alguns traços, a gente falou de 2, mas eu quero fechar dizendo que o mais importante, né, é os pais, demonstrarem o apreço aos seus filhos, independente da conduta que eles estão tendo, e que você saiba que você está ali, a tua posição nessa família é para capacitar os teus filhos. Isso inclui corrigi-los. Uma boa tarde para todos, né? E até a próxima, né? E até a próxima, a gente vai seguir com esse tema.